nosso convidado número 1 é o lutador Vina, participou do TUF Brasil, vem comentar com a gente sobre a luta do pessoal da casa no UFC de São Paulo, também realizou 2 lutas já no UFC, venceu o Wagner Galeto e perdeu pro John Bedford. E aí, tudo bem, Vina? Beleza? Prazer recebê-lo aqui no programa de novo, certo? Beleza, galera. Boa noite aí a todos. Foi uma honra estar aí com vocês aí. Honra é nossa de recebê-lo mais uma vez aqui no programa. Aqui com a gente também, ele que já participou no Nocaute Transamérica e agora veio pra falar sobre a assinatura de contrato com o Bellator. É o Goit Yamauchi. Fala aí, Goit. Tudo bem? Boa noite, cara. Bem-vindo de novo aí ao Nocaute. Beleza, obrigado toda a galera do Transamérica. Boa noite, Curitiba. É isso aí, são os nossos convidados, eles também estão à sua disposição. Você manda pra cá pergunta, opinião, comentário pros nossos convidados aqui pelo nosso Twitter e também pelo nosso Facebook. A gente começa o programa com o quadro Finalização, Ricardo Campelo, que esteve lá ao lado do Léo Oda, lá em São Paulo, para comentar a edição brasileira, a primeira desse ano no Brasil, no UFC. Vamos lá então pro Finalização. Finalização. Vamos lá, Ricardo, merece uma análise completa aí, né? Muitos brasileiros, o UFC aqui em São Paulo, muitos brasileiros no card preliminar, também tivemos brasileiros no card principal. O que você conta pra gente aí do que você viu no final de semana lá em São Paulo, hein, Ricardo? Hoje vale a pena passar todas as lutas, né? Até porque todas tiveram brasileiros. E acho que o grande destaque desse card com relação às anteriores que tiveram no Brasil foi que o UFC priorizou botar brasileiro contra gringo. Né? Antes tinha muita luta de brasileiro contra brasileiro, o UFC foi percebendo que né, não estava agradando tanto público, que o público gosta de ver brasileiro contra gringo, e nesse card eles priorizaram esse tipo de confronto. Acaba motivando mais a moçada, né? O brasileiro gosta, né? O brasileiro gosta de ir lá, vaiar o gringo, mais, né? Gritar vai morrer, né? O pessoal gosta disso. Então vamos lá, a primeira luta é o Massaranduba, o grande ídolo, né? Sempre um dos mais ovacionados, mais tietados, né? Todo mundo pede pra tirar foto com ele, entendeu? E então, ele começou a abrir o card assim abriu com chave de ouro, né? Ele lutou contra o americano CJ Keith, que é um bom trocador, né? Um adversário muito perigoso. Mas o Massara conseguiu controlar em cima. No primeiro round ele já conseguiu uma queda muito bonita ali, uma queda de greco-romana, assim, né? Pela cintura, conseguiu botar o adversário pro chão. E trabalhou, bateu o ground and pound, já deu uma boa desgastada ali no adversário, levou o primeiro round sem sombra de dúvidas. No segundo round encaixou um suplê, né, que é aquele golpe que joga o adversário de costas para trás, assim, de cabeça no chão. Uma queda muito plástica, muito bonita, a galera foi ao delírio. E aí quando ele caiu, já caiu com a guarda passada, já encaixou um katagatame ali, que é uma finalização que ele sabe trabalhar muito bem. Finalizou a luta e foi o delírio do público. O Massara chegou agora realmente já tinha feito uma luta muito dura com o Gleison Tibau, né? Que já mostrava o potencial dele, né? Porque o Gleison é um adversário muito duro também. Mas agora com essa vitória aí, com esse carro que ele passou no americano, vai pras cabeças aí no peso leve. Esse o Massaranduba é um lutador que vai incomodar qualquer um que vai lutar com ele. Na segunda luta teve o Wagner Caldeirão contra o Ildemar Marajó. E o Caldeirão começou fazendo muito bem o jogo dele de trocação. Primeiro round ele conseguiu manter a luta em pé, trocou bem, mostrou muita velocidade, batendo seco, assim, batendo e saindo. Para essa categoria ele realmente tem essa diferencial, ele parece um lutador muito ágil. No segundo round estava impondo seu jogo também, até que o Marajó conseguiu, que estava estreando, né, no evento, vindo do Jungle Fight, conseguiu colocar o Caldeirão para baixo. O Caldeirão conseguiu inverter a posição, só que aí ele cometeu um erro estratégico, né? Em vez de levantar para fazer a parte dele em pé, né, para concentrar em pé, que é por exemplo o que o Cigano fez contra o Frank Mir. Ele mesmo tendo a oportunidade de inverter a posição e ficar por cima no chão, ele prefere levantar para fazer, né, o jogo dele de trocação. O Caldeirão ele preferiu trabalhar em cima, trabalhar por cima, entrou na guarda do Marajó. E aí o Marajó conseguiu encaixar, foi trabalhando ali um leg lock, né, uma chave de joelho, e encaixou, finalizou, o Caldeirão teve que bater. E é uma pena, porque dessa vez a gente, né, o Caldeirão estava enfrentando um adversário já mais pro nível dele. A gente esperava que ele fosse se firmar no evento, né? Você acha que ele corre risco de ser cortado, Ricardo? Olha, ele fez apenas 2 lutas, né? Então eu acho mais provável que ele tenha mais uma chance, mas o perigo é porque ele mostrou uma deficiência grande no jiu-jitsu, né? Porque realmente o Phil Davis, quando colocou ele para baixo, conseguiu finalizar, e agora o Marajó também conseguiu finalizar. Tudo bem, o Marajó é um lutador muito duro também, né? Já tem muita experiência, um cartel de muitas vitórias no jungle.
Mas, assim, você, né, ter uma primeira posição encaixada e ser finalizado, fica a perigo, sim. A gente espera que ele tenha mais uma chance de mostrar e que ele vá, com o tempo, evoluindo no chão também, porque, realmente, para se firmar no UFC, ele vai ter que melhorar bastante o jogo de chão dele. Na sequência teve o outro Marajó, né, o irmão do Ildemar, que é o Yuri Marajó, baixou para a categoria peso galo, e o Pedro Nobre, que apesar de ser peso mosca, né, ele já estreou nessa categoria, ele foi convocado para essa luta, né, para fazer no peso galo contra o Marajó. E a luta começou a 1000, assim, tava muito boa. O Marajó quase finalizou numa Kimura, né, uma luta muito dinâmica, muitas transições ali no chão. E aí o Marajó pegou as costas, né, encaixou os ganchos ali, travou a posição e começou a bater, né, a socar o Pedro Nobre. E ele primeiro acertou uma cotovelada ali, que deu a impressão primeiro que foi na nuca, mas no replay em câmera lenta dá pra ver que foi na orelha. E começou a golpear na região da cabeça ali, da nuca, né, da lateral do rosto. É muito difícil você ver ali no meio com os golpes muito rápidos, você dizer se foi na nuca ou não. O fato é que o Dan Miragliota, que era o juiz, ele alertou o Yuri e falou: cuidado com o soco na nuca, pare de socar na nuca. Ele bateu de novo naquela região ali, e aí o juiz separou, né? Quando acontece isso de um golpe considerado legal, o atleta, né, tá machucado, o juiz separa e avalia se ele tem condição de voltar ou não. Resumindo, o Miragliota entendeu, né, o Pedro Nobre não pôde voltar. O Miragliota entendeu que apesar de ter sido um golpe ilegal, né, que o soco na nuca é ilegal, teria sido acidental, ou seja, que o Yuri não tinha a intenção de acertar a nuca, né? É uma confusão, realmente é muito complicado explicar isso. Mas acabou dando no contest, né? Uma pena que uma luta que estava indo muito bem ficou esse anticlímax aí. Daí teve a luta na sequência do Edson Barbosa, que também o adversário dele se contundiu e entrou o Lucas Mineiro, da Chutebox de São Paulo, para substituir. E o Barbosa mostrou que no Muay Thai ele realmente é muito superior, conseguiu controlar bastante a distância durante toda a luta, né? Tanto com socos quanto com chutes, até que conseguiu encaixar um gancho de esquerda. O Lucas praticamente caiu já nocauteado, ele só trabalhou mais alguns golpes ali e o Lucas desistiu, né? Acabou batendo ali, sofrendo socos. O Edson, que é um atleta de muita qualidade, né? Tinha sofrido a primeira derrota dele pro Jamie Varner e agora encontra caminhos de vitórias aí. É muito legal. O Edson Barbosa é um atleta que tem muito futuro no UFC, tem um Muay Thai muito técnico e com certeza a gente vai ver ele voltando aí pras cabeças. Daí veio a primeira derrota de um brasileiro, foi do Diego Nunes pro Nick Lentz. O Nick Lentz fez aquele jogo chato de wrestling, de botar pra baixo e ter pouca ação, né? Encaixou poucos golpes, mas não deixou o Diego Nunes lutar, né? Praticamente o que o americano fez foi isso, ele não deixou o Diego Nunes lutar. Colocava pra baixo, travava a luta ali, até que acabou e o americano levou por 3 rounds, né? Os 3 rounds venceu na decisão unânime. O Rony Marques fez um jogo parecido, né? Só que dessa vez o brasileiro ganhou. Ele também colocou para baixo, né? Não trabalhou muito posição, não tentou golpear com mais impacto para finalizar, mas conseguiu vencer o Andrew Craig na decisão por 2 rounds a 1, mas a decisão também unânime. Uma luta muito polêmica também que veio em seguinte foi do Pepe contra o Miltinho Vieira. O primeiro round foi bem equilibrado, mas em geral todo mundo que estava acompanhando lá da imprensa viu a vantagem do Miltinho Vieira. No segundo round, o Pepe claramente foi superior, ele conseguiu... O Pepe que tá treinando aqui em Curitiba, tá treinando aqui o Kudida na Evolução Thai. Na hora do almoço lá, e ele falou dos dois e tal. Ele e o Massaranduba, né? Isso. A gente tem até uma sonora lá gravada com ele, que a gente vai entrar no segundo bloco. Mas no segundo round o Pepe foi superior, quase conseguiu finalizar numa Kimura, mas conseguiu utilizar a posição para raspar o Miltinho, caiu por cima, então dominou esse round sem maiores problemas. E o terceiro, o Miltinho foi superior porque colocou mais para baixo, passou o round praticamente todo em cima e golpeando também o Pepe. Foi para decisão e acabou que o Pepe ganhou na decisão dividida, né? Uma decisão muito polêmica. Praticamente todos que a gente conversou da imprensa lá entenderam que o Miltinho tinha sido vencedor. Mas realmente o fato é que foi uma luta muito parelha. Eu também até revi a luta e tive a impressão que o Miltinho foi superior mesmo no primeiro e no terceiro round. Mas é aquela coisa, foi muito parelho e pelo Fight Metric, né, que é aquele site que faz a contagem dos golpes, o Pepe realmente foi superior no primeiro round. Então, às vezes, apesar de o Miltinho ter trabalhado mais posição, ter ficado mais por cima, não golpeou tantas vezes com impacto como fez o Pepe e isso acabou levando os jurados a entenderem pela vitória do Pepe. Vamos perguntar pros dois aqui, né? O que eles acham. O Vina até tava falando fora do ar aqui que achou mesmo que o Pepe, a decisão foi certa, né? O Pepe ganhou, na tua opinião, né, Vina? Na minha opinião, sim, porque como a gente é atleta e luta também,
O Pepe teve mais transições, bateu mais. Por mais que ficou por baixo, mas tava atacando toda hora. Tava fintando o braço, tava tentando... Toda hora tava atacando. Ele ficou ativo, né? Isso é verdade. Ele ficou... não parou em nenhum momento, assim. Mesmo na guarda, né? Ele trabalha bastante a guarda, tenta finalizar. Ele é duro ali, né? A posição dele, ele faz muito bem aquilo. E até em pé mesmo, ele arriscava mais e o Miltinho ficou meio apático, assim. E, na minha opinião, o Pepe passou o carro nele. Ensinou... Todo mundo valoriza muito, né? O atleta da BTT lá. Mas o Pepe foi focado, ele foi determinado, mostrou por que ele tava lá. Isso aí. O que você achou, Goit? Eu nem cheguei a assistir o UFC. Você não viu? Não. Ah, entendi. Sou Bellator agora. O Goit não quer mais saber de UFC. É no contrato, né? Já nem pode assistir mais. Bom, daí vamos pro card principal então, né? Veio outra derrota do brasileiro, foi o Thiago Tavares, né? Que até tinha comentado aqui que achava a luta dele muito difícil, né? Que provavelmente seria o anticlímax da noite, né? Com o brasileiro perdendo. E o russo realmente atropelou, cara. Não deu nem chance pro Thiago. Já conseguiu um knockdown. No chão ele bateu, encaixou ali uma série de cotoveladas. E aí sim foi um erro bizarro do Dan Miragliotta, que deixou o atleta apanhar quando ele já claramente não tinha mais condições de se defender, já estava nocauteado. Visivelmente ele já tinha perdido os sentidos. E o árbitro deixou correr muito ali, vários golpes desnecessários pelo Thiago Tavares. Então foi lamentável aí, não só pela derrota do brasileiro, mas por ter sido, porque o árbitro podia ter evitado um castigo maior. Nas 3 lutas seguintes, o Napão, né, o Gabriel Napão, muito interessante o caso do Napão, né? Ele já perdido pro Brandon Schaub, daí disse que ia se aposentar do MMA, só ia lutar pano, né? Só ia lutar jiu-jitsu. Voltou, ganhou uma luta do Edinaldo Lula no Rio de Janeiro, e agora ganhou do Ben Rothwell, que é um peso pesado duro, né? Não dá pra dizer que é um peso pesado top, mas é um peso pesado duro, que veio muito em forma pra essa luta, né? Veio seco, grande, e o Napão não deu chance, fez um primeiro round muito bom. No segundo round encaixou uma guilhotina, né? Trabalhou com a guilhotina já em pé e puxou, né, para baixo já com a guilhotina encaixada. Não teve, a gente viu que o Ben Rothwell não tinha a menor chance de escapar ali, que a posição estava muito justa mesmo. Então, Napão aí surpreendendo todo mundo com essa, né, vindo com 2 vitórias muito importantes no evento, vai, sem dúvida, mostrando que ele ainda tinha lenha para queimar, né? Que aquela decisão de se aposentar tinha sido, né, precipitada. No co-main event, o CB Dollaway contra o Sarafian. Essa luta até interessante, que a gente encontrou o Sarafian, né, umas 3 horas ali depois da pesagem, lá no hotel, e ele tava parecendo muito mal, ele tava se arrastando, assim, né? Até comentou com a gente que não tava se sentindo bem, assim, a recuperação de peso dele, né, não tava ele tava se sentindo mal, né? Não conseguiu, ele se desgastou muito com a perda de peso e não tava se recuperando bem. E o que aconteceu foi que no primeiro round ele foi, né, levemente superior, trabalhou ali, né, mais golpes, pontuou um pouco mais com o adversário. No segundo round começou melhor também, acho que se encaminhava aí para ele já ganhar esse round também pela decisão. E o que aconteceu foi que ele pareceu que ele foi cansando, realmente a gente começou a ver que ele dava mostra de cansaço, começou também a arriscar uns golpes meio nada a ver ali, uns chutes meio de capoeira, umas coisas que não deu para entender o que ele estava tentando fazer. E no finalzinho do round entrou pareceu que foi um upper ali, né? A câmera não mostrou muito bem, mas pareceu que foi um upper do Dollaway. Ele caiu, né? Ele foi caindo aos poucos e faltando 10 segundos pro final, mais ou menos, o CB Dollaway começou a golpear ele ali por trás, ele sem reação, né? Com as 2 mãos plantadas no chão. E o Yamazaki, que era o árbitro, ele realmente olhou que o cronômetro tava para parar, né? Que tava para acabar o round. Por isso que ele não separou, né? Pareceu muito a luta do Vanderlei contra o Rich Franklin ali. Sim. Né? Que eu acredito que se fosse no meio do round ali, ele tinha interrompido. Que era ele também o árbitro, né? E era o árbitro também. Né? Que parecia que não, né? Mesmo que não houvesse mais golpes, que se fosse naquela posição o Sarafian não respondendo, né? Ele parece que ele realmente só deixou ir até o final porque estava acabando o round. Mas foi o suficiente pro Dollaway levar o round, na minha opinião. Então já ficou empatado 1-1 em rounds. No terceiro round, aí o Sarafian já veio bem mais desgastado. O Dollaway conseguiu botar para baixo, trabalhar. Passou praticamente 3 minutos ali, dominando por cima, batendo, golpeando.
O Sarafia conseguiu se recuperar, né? Chegou a raspar, pegar as costas ali, trabalhou mais um pouco de posição também. Mas faltando 30 segundos, perdeu novamente e acabou o round por baixo. Então, né, juntando tudo que aconteceu no round, também não dá para ter muita dúvida de que o Dolley levou esse round. Na decisão dos juízes, dos jurados, né, melhor dizendo, um deles deu pro Sarafia e foi justamente o que deu o segundo round pro Sarafia. Além do primeiro, ele deu o segundo e não o terceiro. Ou seja, mesmo com ele tendo sido salvo pelo Gon, o jurado deu esse round pro Sarafia. Mas, na minha opinião, e a maioria das pessoas que a gente conversou lá também viram a vitória do Dolley. É uma pena, porque o Sarafia chegou aí com muito hype, né, no UFC, mesmo sem ter sido o campeão do TUF, né, porque se contundiu. O UFC botou ele para lutar o main event né, desse evento que foi em São Paulo. Entrou com muito calor do público, né, por ser paulista. Ele meu ver, ele teve até mais, o público estava mais empolgado com a luta dele do que até com a do Vitor Belfort, que era o main event, e acabou perdendo, né, uma pena, porque era a chance dele estrear com vitória e já começar no UFC com uma vitória seria muito bom para ele. Com certeza não vai ser cortado, vai ter mais oportunidades, mas perdeu uma chance de já começar muito bem. E na luta principal da noite, o Vitor Belfort, né, surpreendeu todo mundo, né? Na verdade, sim, todo mundo esperava que se fosse pro Vitor ganhar, ia ser com nocaute no primeiro ou no segundo round, né? Até porque o Vitor nunca tinha vencido uma luta no UFC sem ser no primeiro round. Então todo mundo falava assim, se passar do segundo round é Bisping, né? A chance do Vitor era no primeiro ou no segundo. No primeiro round ele pontuou um pouco mais que o Bisping, né? Controlou melhor a distância, na minha opinião e da imprensa especializada também, levou o primeiro round. E no comecinho do segundo encaixou um chute na cabeça que surpreendeu todo mundo, né? Porque o Vitor sempre foi conhecido por ter os punhos, né? Muito rápido, um boxe muito bom, mas ele parecia punch. Mais leve, assim, né? Também melhor muito preparado, rápido, né? Muito rápido, ágil, se preparou de fato muito bem para essa luta e encaixou um chute sensacional ali. O Bisping caiu na hora, caiu já sem reação, ele martelou ali mais alguns golpes. E aí mais um erro do Dani Miragliotta, que se você analisar, ele chega a encostar no Vitor com as duas mãos, assim como quem vai interromper a luta, volta pra trás, aí o Vitor bate mais uma vez e ele interrompe de novo. Ou seja, o juiz não pode encostar no lutador se não é pra interromper, ele não pode hesitar nesse momento, né? Mas foi uma vitória muito, muito boa do Vitor, sensacional. O Bisping, que não é um adversário, né, de se matar com a unha. Então o Vitor Belfort... Os números mostram isso, né? A gente deu na manchete aqui das 10 lutas dele, né? As últimas vezes ele perdeu pro John Jones e pro Anderson Silva, né? A gente não pode... É verdade, né? O Vitor realmente tem não dá pra querer contestar, histórico aí que não dá pra contestar. Uma grande vitória aí pra ele. É isso aí. Vocês acharam, vamos falar com o Vina e com o Goichi também a respeito da vitória, né? O Goichi não viu, mas enfim, o Vitor voltando muito bem, né? E vencendo com propriedade. Uma luta contra um adversário, como disse o Ricardo, que é a casca grossa, né? O Bisping é um cara respeitado dentro do UFC, né? O Bisping, pra quem conhece ele, é dele do Cage Rage, né? O bicho era erdido, né? Trocador nato, né? Não ia ser uma luta fácil pro Vitor. Só que o Vitor, ele é um cara muito focado, né? Eu posso falar isso, conheci ele dentro da casa, eu tive a oportunidade de treinar com ele pouco tempo dentro da casa. Ele é muito determinado, ele é muito focado no que ele quer, assim. E ele montou um camping que, da Black Zillions, o bicho tava forte demais. Ele não ia perder, ainda mais no Brasil, onde é a casa dele, onde todo mundo tava torcendo pra ele. E ele veio só mostrando que não é só boxe, não. Soltou uma canelada ali que... Foi bonito, né? Foi. Ô Goichi, o Vitor, além de vencer, depois ainda desafiou o John Jones, né? Meteu uma banca pra cima do John Jones, dizendo que quer lutar com ele de novo. Você acha que ele aguenta com o John Jones? Achei ele um pouco precipitado, né? Pediu a revanche, né? Tão recente quanto o John Jones. O John Jones tá realmente acima da média na John Jones tirou foto, dando risada do desafio e tal. Né? Não levou muito a sério o negócio, não. A gente até vai comentar isso depois que tem a sonora do Vitor. A gente entra mais nesses detalhes aí. Saber se realmente também ele quer mesmo lutar com o John Jones ou ele quer promover uma outra luta, né? Eu tô achando que é mais por aí mesmo. De repente ele quer também, né? O Chael Sonnen, por exemplo, vai lutar com o John Jones. Vai saber o que vai acontecer. Vamos ver se de repente ele não quer lutar com o Sonnen. Seria uma luta... falada, né? Bem falada entre os dois. Imagina, né? entre os dois seria bem falado. Bom, a gente vai pro primeiro intervalo aqui, daqui a pouco a gente vai voltar, então falando um pouco mais sobre o UFC São Paulo, tem os quadros Cinturão de Ouro e Nocauteado também na próxima parte aqui do nosso Nocaute Transamérica. A gente vai falar um pouco mais também com o Goichi Yamauchi e tá aqui também o Vina
São 2 lutadores, um do Bellator e outro do UFC. Vão conversar com a gente aqui, também estão à disposição de vocês. Voltamos já. É isso aí, estamos de volta com o Nocaute Transamérica de hoje. Galera participando aí, né, Porto? É isso aí, dá pra participar pelo Twitter, @NocauteT, pelo nosso Facebook, Nocaute Transamérica, tem um e-mail, nocaute@transanet.com.br, mensagem de texto pro 49810, escrevendo Nocaute, depois deixando o seu recado. 31 centavos mais impostos é o valor da SMS. Hoje os prêmios: uma camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica e um par de ingressos pro Cinemark para quem participar. No final tem o nosso sorteio. A gente tá falando muito sobre o UFC São Paulo. Se você quer conferir um pouco mais sobre a edição deste último final de semana, acesse o site da Primeiro Round. É só você entrar lá no primeiroround.com.br e conferir a cobertura completa, tudo sobre o final de semana do UFC São Paulo. O Márcio está participando, o Márcio Vale está participando com a gente aqui, tá mandando várias mensagens aqui pro nosso Twitter aqui, falando também sobre o UFC do último final de semana. Vamos seguir com o programa aí? Vamos lá, vamos ver alguns personagens do UFC São Paulo. O Ricardo Campelo e o Léo Oda estiveram lá representando o Nocaute Transamérica, acompanhando o UFC ao vivo lá em Sampa, e trouxeram alguns mais sonoras aí, né? Alguns personagens aí da competição. É isso aí. Primeiro tem o Vitor Belfort, né? Na coletiva ele explicou melhor por que ele fez o desafio pro John Jones, né? Quando todo mundo imaginava que ele ia desafiar o Anderson Silva, né? Já que a luta dele foi no peso médio, né? Essa última contra o Bisping. E aí, então, vamos ouvir a sonora dele explicando por que ele fez o desafio pro John Jones e não pro Anderson. O microfone é dado pra gente, o John Silva falou que o microfone é dado, a gente poder desafiar, fazer as lutas. Não faz sentido nenhum, né, um palhaço daquele Chael Sonnen lutar com o John Jones. Ele fazer o reality show tudo bem, mas ele lutar com o John Jones, do jeito que ele vem por nocaute, a história que não tem história nenhuma no esporte. Então ele já fez o show dele, sai e deixa lutar com o John Jones. Não tem história, mais do que história. Então é uma luta que eu quero, um desafio que eu quero. Tá aí, ele meio que alfinetando o John Jones, né? Que a justificativa dele é que ele teria mais direito a lutar com o John Jones do que o Sonnen, né? Basicamente é isso que ele quer dizer. É isso que ele quer dizer. Mas assim, eu acho. O Vitor sabe disso também, né? Ele não tem. Assim como o Chael Sonnen, é verdade isso, né? Eu acho que o Chael Sonnen realmente não tem o menor cabimento essa disputa de cinturão dele contra o John Jones, né? Porque o Chael Sonnen vem de derrota de nocaute na disputa de cinturão no peso médio. Então não faz sentido, né, ele ser premiado com a disputa de cinturão. A gente sabe que o UFC tá fazendo isso porque precisa salvar o TUF e o Chael Sonnen vai dar audiência no reality show americano. Agora, o Vitor Belfort também, ele vem de uma derrota, ele foi finalizado pelo John Jones. E ele é um peso médio, ou seja, também não tem sentido pegar mais uma vez, fazer o John Jones lutar contra um peso médio na disputa de cinturão. Quando você tem aí Gustafsson, Glover Teixeira, vários lutadores, né, Lyoto Machida e Dan Anderson, vários lutadores do meio pesado que estão aí na fila para disputar o cinturão. Então, assim, como esse desafio do Vitor pro John Jones, ele passa mais tempo atacando o Chael Sonnen do que falando, né, sobre o John Jones. O pessoal já está especulando que essa luta, a luta que ele quer, pode ser com o Sonnen, né? E realmente seria uma luta excelente, uma luta fantástica, ia vender muito pay-per-view, ia ser uma grande luta, né? Porque o Sonnen tem um jogo que é muito ruim de evitar, né? O jogo de queda e ground and pound. Então pode ser que a luta que o Vitor esteja promovendo seja contra o Chael Sonnen. Eu acho que é uma luta que faz muito mais sentido, até porque a gente imagina, né, que o John Jones vai atropelar o Chael Sonnen. Então é uma luta que pode fazer muito sentido aí na sequência. O que vocês acham aí, Goji? Você acha que o Vitor quer mesmo o Sonnen? Ele quer se promover, né? Quer se autopromover. Eu acho que ele tem que ir pro final da fila e ficar na categoria dele, que é dos médios. O que você acha, Vina? Concordo aí, né? Perdeu, né, cara? Tenha mais humildade, né? Espera a sua vez. Só isso aí. Bom, a gente também ouviu lá o Godofredo do Pepe, né? Que tá treinando aqui em Curitiba. E ele protagonizou uma das lutas mais polêmicas da noite, né? Venceu o Miltinho Vieira, decisão dividida dos juízes. E a gente vê o que ele fala e ouve o que ele fala a respeito dessa decisão. Vamos lá. Toda decisão dos juízes, mas como eu falei, eu achei que meu segundo round que fez a diferença, o meu gás também, ele tava
um pouco morto, eu tava no gás, fiz os 3 rounds no gás, ele conseguiu me botar pra baixo, mas não conseguiu bater com contundência. Eu acho que isso que fez a diferença também. Eu mostrei pros árbitros toda hora que eu tava no gás e ele não tava fazendo nada. Eu abri 10-8 no segundo round, até porque eu dominei o round todo. Deus me botou aqui, não foi de graça, então eu vou chegar, vou mostrar pra todo o Brasil que eu mereço estar aqui, que eu mereci hoje. Fiz 3 rounds convicto, em nenhuma pancada eu senti, entendeu? Então a questão é que, além de ser um cara raçudo, eu tenho um coração de pedra, meu irmão. E pra me nocautear vai ser difícil. Bom, em relação a essa luta também, né, o mestre André Dida, treinador do Pepe, avaliou como foi o combate contra o Miltinho Vieira, antes da gente falar aqui com os nossos convidados. Vamos lá. Então, o Pepe, poxa, estou muito feliz por ele, né? A gente fala, é o galinho de briga, né? Tem um coração enorme. Eu tenho certeza que eu sabia que essa luta, ele ia botar esse cardio, ele tem um cardio muito forte, né? Então, eu sabia que conseguiu trabalhar isso. E eu falei, vamos trabalhar um Muay Thai para essa luta, meu Pepe, que você vai se sobressair melhor. E a gente treinou algumas falas, você pode prestar atenção no vídeo. E quando eu falo pro Pepe derrubar, ele entra com soco. Então, a gente trabalha isso também para enganar o oponente. E o meu time caiu nessa. Então, para vocês verem que a equipe, o técnico e a equipe vence luta. Então, e foi o golpe que às vezes acabou abalando a luta inteira o Milton Vieira. Então, o que aconteceu? O Pepe sobressaiu melhor na parte da trocação. O Miltinho Vieira inteligentemente conseguiu voltar mais para baixo, mas não derrubava, mas não tinha muita agressão, ele derrubava para segurar e não para trabalhar. Então, isso que os juízes viram, né? Então, os juízes acabaram vendo que a luta foi não foi muito agressiva pela parte do Miltinho. Se ele tivesse sido mais agressivo, até poderia ter sido com a vitória, mas o PP acabou dominando os rounds, sendo agressivo, buscando mais a luta. Até é importante repercutir o seguinte, né? Essa luta, eu até fui fazer essa sonora, né? Fui entrevistar diretamente o Dida e perguntar, né, sobre a importância da preparação aos lutadores, porque ele foi muito criticado na última luta do Shogun. O pessoal criticou muito a postura dele no corner, começou a questionar se o Shogun não deveria partir para outro professor, né? E um dos que acabou se estranhando aí com o Dida foi o Cunha, né? Que foi professor de Muay Thai aqui em Curitiba também, criticou o Dida, né? Acabou rolando um bate-boca, o Dida falou mal do Cunha, o Cunha falou que ia processar o Dida e tudo mais, e o Cunha é justamente o treinador hoje da BTT, da equipe do Miltinho Vieira. Então essa vitória com certeza teve um sabor especial. Qualidade ali, né? O Dida falou também sobre a luta do Massaranduba, que venceu o CJ Case. Então, o Massaranduba, a gente estudou bastante a luta do oponente dele, um americano. E a gente viu que o americano ele era bom na parte do Muay Thai e wrestling. E a gente viu que ele já tinha uma derrota vindo do UFC pela parte do Jiu-Jitsu. Então a gente resolveu investir nisso nessa luta. A gente sabe que o Massaranduba tem poder de fogo forte na parte em pé, mas mesmo assim a gente quis trabalhar essa parte em pé para o cara respeitar, que o Massaranduba trabalhar seu Jiu-Jitsu e finalizar. E foi justamente o que a gente treinou, né? Então o Massaranduba está de parabéns, não fugiu da tática do treinamento e conseguiu alcançar com vitória seu objetivo. Tá aí, então o Dida falando também dessa luta. E o Massaranduba, como você falou, né? É um cara, você esteve na casa lá com ele, né, Vina? Ele é um cara respeitadíssimo, né? Por todo mundo. E todo mundo admira muito o Massaranduba também, né? E figura também, né? Cara, é aquilo que eu sempre falo, até quando a pessoa é verdadeira, cara, não tem como você não gostar dela, entendeu? Ele é verdadeiro, ele é ele. Ele não colocou máscara, ele não... Não, é o cara, é ele. E ele é o cara mesmo, ele merece tudo que ele tá ganhando. E falo, cara, Deus tem muito mais pra esse homem aí, que esse homem eu sou fãzaço dele. Passou muita coisa na vida também, né? Muita. Eu sei muita coisa, assim, mas é aquilo, né, cara? Eu acho que hoje ele tá recebendo tudo de bom, assim, né? Então, que Deus ilumine muito mais o caminho dele. Ele realmente merece, né? Eu conheci o manager dele lá, o Mauro Santos, que é muito gente boa, né? Tava conversando com a gente lá, contou a história de vida do Massaranduba, assim, em detalhes. Cara, quando você escuta assim, né? E escutou antes da luta, né? Daí a vontade que a gente, né, tinha de entrar lá é torcer, gritar com a vitória dele, ter até que se controlar, né? A gente que é da imprensa que não pode se manifestar lá, né? Mas é um cara que, sem dúvida, assim, não tenho uma dúvida, como o Vina falou, né? Ele é muito autêntico, então todo mundo que conhece, né? Todo mundo que tá próximo dele torce muito para que ele consiga seguir, né, um caminho de vitórias. Bacana, vamos lá, pra gente seguir com o programa, vamos pros nossos quadros, o Cinturão de Ouro e o Nocauteado. Vamos começar com o Cinturão de Ouro pra ver pra quem o Rica vai dar esse prêmio aí de bambambam do final de semana no mundo das lutas. Vamos lá. Cinturão de Ouro! Cinturão de Ouro!
Cinturão de Ouro. E aí, Ricardo, quem mandou bem aí no final de semana que merece? Tem que ser o pastor, né? O Vitor, sem dúvida, apesar de a gente brincar, né? Que ele é chato, que ele, né, fica pregando, que ele é meio exagerado nas palestras e tal. Ele realmente mostrou nessa vez que ele, né, tem muita lenha para queimar ainda, é um lutador de muita qualidade, um lutador que tem uma explosão, né? Uma potência nos golpes que representa perigo para qualquer um. E ganhou do Michael Bisping, né? Como a gente já falou, não é qualquer um. Bisping tem um cartel no UFC que é muito interessante, tem poucas derrotas, né? E tava mais uma vez aí cotado não, né? Já tinha sido prometida a disputa de cinturão se ele ganhasse do Belfort. Então, por ter conseguido essa vitória aí de uma forma impactante, né? Venceu o primeiro round pontuando e ainda conseguiu o nocaute no segundo, é cinturão de ouro para ele. O Vitor Belfort leva o cinturão de ouro e a gente descobre agora quem foi o nocauteado. E aí, Ricardo? O seu Michael Bisping teve a terceira chance de disputar o cinturão, né? Já estava prometido para ele, quando ele fez a luta com o Dan Anderson, que se ele ganhasse ele ia para cinturão. Perdeu, foi nocauteado. A luta que ele fez contra o Chael Sonnen também perdeu na decisão. E agora ele tinha chance, né? Dessa vez muita gente da imprensa tava falando, né? Que ele não ia deixar escapar essa chance e tal, né? Deixou de novo. Perdeu. E agora, meu amigo, agora acho que vai ser difícil em ter outra oportunidade. Acho que agora o UFC foi sempre muito benevolente com o Bisping, né? Claro, a gente sabe que não existe manipulação, né? Não existe preferência, assim, mas o UFC facilitou muitas vezes as coisas pro Bisping. Por ser um atleta inglês, por ser importante pro UFC ter uma notoriedade na Europa, ter visibilidade. E dessa vez agora, acho que eles vão desistir, vão começar a focar mais no Gustafsson, já deu, né? Já deu. Já marcaram a luta do Gustafsson contra o Gegard Mousasi, que também é europeu. Acho que agora eles vão explorar a Europa aí por outros lutadores. É isso aí. Então, o Michael Bisping e o Vitor Belfort são os indicados aí pelo Ricardo Campelo. Vamos conversar um pouco aqui com os nossos lutadores. Está aqui com o Goichi Yamauchi, assinou contrato com o Bellator e vai lutar ainda mais uma luta aqui no Brasil antes de ir pro Bellator, né, Goichi? Isso, vou lutar no Iron Fight em março contra o atleta Jurandir Sardinha da Bahia. E é isso, né? A gente manteve o compromisso, a palavra com o evento e vamos fazer mais essa última luta para finalizar com chave de ouro. Cara, como é que é o teu contrato aí, né? Claro que você não vai revelar muitas coisas, nem pode, mas a gente sabe que o Bellator é um evento que prende muitos lutadores, né? Dificulta, a gente tem falado muito, dificulta a saída quando o contrato termina e até renovações e tudo mais. Como é que é o teu contrato? Você pensa em lutar lá? Tua vida é pra frente? É mais do que isso? O que você imagina aí pra essa tua nova fase na carreira, hein, Goichi? Então, quero pegar experiência no Bellator, né? Com certeza. E antes de entrar no GP do evento, eu quero ser o campeão do evento, com certeza. Quero sair de lá com o cinto e com 23, 24 anos, se Deus quiser, tá assinando com o UFC. Ricardo, fala com o Goichi aí. Essa questão do Bellator, né, que acho que é o principal, foi uma polêmica muito grande, né, nos últimos meses aí, principalmente nas últimas semanas, a questão do Ed Álvares, né, que tem a proposta do UFC e o Bellator tá prendendo ele, né. A gente sabe que né, você, quem cuida da tua carreira é o teu tio, o Osamu Yamauchi, né, que inclusive fez um trabalho muito bom, né? Quando a gente estava até fazendo a campanha pro Goichi, pro TUF, né? Ele fez, nossa decisão não é essa, é focar em, né, fazer a carreira dele passo a passo, fechar com algum evento internacional antes. Mas vocês, não sei se vocês chegaram a avaliar essa possibilidade. Puxa, será que o Bellator não vai travar uma possível ida no futuro? Ou vocês acham que, assim, como você tem apenas 20 anos, isso, né, vai acabar acontecendo quando for a hora? Então, meu tio, né, é o meu manager, ele analisou as propostas, né, que não só do Bellator, teve outros eventos também, e ele achou melhor mesmo entrar no Bellator, fizeram um contrato especial para mim, né, então a gente achou melhor entrar no Bellator mesmo e cumprir todas as lutas. E aí, o que você vai estrear, né, em lutas internacionais, assim, o que você imagina que você precisa aprimorar no teu jogo, né? Questão de defesa de queda para lutar contra o wrestler, defesa de cotovelada, né? Que os eventos aqui no Brasil ainda não colocam tanto o cotovelo como lá fora. O que você foca, assim, em trabalhar tecnicamente no teu jogo? Então, acho que tudo, né, na verdade, né? Eu acho que a gente sempre pode evoluir cada vez mais. A gente busca a perfeição sempre, né? Evoluir cada dia mais. E evoluir, claro, pegar experiência fisicamente
que eu ainda não estou no meu auge físico. E tudo, não só a parte de wrestling, mas a parte de trocação e a de jiu-jitsu também. Quero estar sempre bem preparado para todas as lutas. Legal. Ô ET, você tem a vinhetinha aí do japonês? Chegou o momento mais esperado? Chegou, cara. Não acredito. A gente espera a semana toda por esse momento. Nossa senhora. Vai pro pau então, fazer o quê? Então manda bala. Já viajou junto com a rádio mesmo? É. Ah, perguntinha do japonês, não? Leonardo Oda. Tudo bem, Léo? Beleza, boa noite, galera. Beleza, Máscara, olha a máscara. Queria agradecer a rádio aí pela oportunidade de estar com o Rica no UFC. Foi muito proveitoso, muito bacana. Bacana. Bom, queria perguntar pro Goiti, né, reforçando até o que o Rica comentou agora, ele lutando fora do país, ele vai pegar uma outra gama de lutadores, wrestlers fortes e tal. E eu queria ver se você gostaria de ter alguma coisa programada no seu treinamento, que você vai, se você tem pretensão de mudar, como é que tá esse teu planejamento para essa estreia fora do país e no peso 66? Então, claro, a gente sempre levou a sério, né, o trabalho, mas a gente vai levar muito mais a sério agora, uma responsabilidade muito maior, e com certeza a gente vai investir num camp, pelo menos 1 mês ou 2 meses antes do evento, fazer um camp diferente, fazer em algum outro lugar e investir em sparring, não só ficar aqui em Curitiba. A gente ainda não decidiu nada. Legal. Bom, vamos falar um pouquinho então com o Vina. O Vina tá numa categoria que tem apenas um campeão interino, na verdade, né? Tem o Dominic Cruz, na verdade, é o campeão, e o interino, que é o Renan Barão. Como é que você avalia essa categoria, a categoria que você tá lutando dentro do UFC, hein, Vina? Então, essa categoria é uma categoria que não tem muito atleta, né? Tem pouquíssimos atletas, e os que tinham ainda estão abaixando para 5-7 também, né? Então, a oportunidade de você chegar até um top 10, assim, fica mais fácil, né? Por ser pouco, assim, né? Sim. Então, pra mim, eu acho que até pra mim, hoje eu tenho 33 anos, né? Então, meu corpo já não é o mesmo quando eu era mais novo. Então, hoje eu tenho que ser mais cauteloso, assim, até de baixar peso, as coisas. Sim. Mas eu me senti muito bem no 61, e essa categoria mesmo vai ser... Não sofri nada pra perder peso, pô, show de bola. A tua última luta você acabou derrotado, né, cara? Quais foram os erros? O que você aponta como o problema no seu último combate? Então, cara, eu nunca gostei de dar desculpa, nem falar nada. Perdi. Foi um erro meu. Foi o melhor, eu acho que, momento da minha vida foi essa luta, assim. Treinei muito bem, treinei com pessoas, contratei pessoas importantíssimas, me ajudaram muito. Meu mestre Seba da Checkmate, toda a galera. Fiz o melhor treino, assim, né? Só que eu nunca tinha tomado tanta coisa, assim, na vida pra estar bem, com parte física, né? Suplementação. Eu fiz um trabalho com a Linus. E teve coisas que na hora lá foi inexplicável, assim. Cheguei pra lutar, tava bem de cabeça, bem fisicamente. Nem sofri pra perder peso, ainda bati peso tomando água e comendo. Então eu tava 100% assessorado. Mas na hora que entrei, pisei dentro do octagon ali pro meu adversário. Fiquei com medo que a mão dele fosse muito pesada, que eu não conseguisse segurar a pressão. Ele meteu a porrada, eu falei, tô em casa. Só que o cérebro tava trabalhando e o corpo tava parado. Então, não conseguia. O cérebro mandava desviar, esquivar, meter a mão, meter as pernas, só que o corpo não obedecia. Daí na hora que eu levei a primeira, daí foi indo, né? Não lutei, travou. O corpo parecia que eu tava amarrado, assim, não conseguia fazer nada. Não foi um bom dia? Não foi um bom dia pra mim. Mas é aquilo que eu sempre falo, né, cara? Não dá pra falar da minha carreira por causa de uma luta, né? Então eu vou erguer a cabeça, vou bola pra frente, a próxima vai ser boa. Até porque o Johnny Bedford, né, ele é um adversário duríssimo, que a gente até falou antes da luta, né? Pra mim, esse menino aí, ele vai... Né, eu acredito que esse ano ele deve chegar pelo menos ali perto do top 5, né? Eu acho que ele é um adversário que tem um wrestler, um wrestling muito bom. Ele é a base dele, ele é um wrestler e bate pesado, né? Ele tem uma mão pesada mesmo. Agora, vindo para essa luta, né? Você teve algumas mudanças importantes, né? Você trocou de academia e parece que você teve problema para tirar visto também, né? Teu visto demorou um pouco mais do que era para demorar para sair. Isso não atrapalhou teus treinamentos? Você acha que isso não afetou?
Então, eu como atleta, eu trabalho muito minha cabeça, sabe? Pô, graças à minha esposa eu acho que hoje ela é uma psicóloga, ela trabalha junto comigo, não só dentro de casa, me cuidando de mim, né? Das minhas coisas, ela trabalha até na minha mente, assim, me fazer. E os meus empresários, eles, pô, correram tudo, então tá tranquilo, assim. Só que viajar de carro pra você ir pra São Paulo, ficar 3 dias lá, abaixo de calor, de fila, e a galera não sabendo que tá teu passaporte. É isso que aconteceu, né? O pessoal, o consulado perdeu teu passaporte, e, né? Bárbaro, maior né? briga, polícia, maior bate-boca, xingamento, os caras não queriam atender a gente. Daí eu falei assim, pelo amor de Deus, eu tenho que lutar, é minha carreira, é minha vida. Sofri tanto pra chegar aqui, e agora por causa de má vontade de vocês não estão querendo me ajudar. E, chorei bastante, em nenhum momento fui grosso, em nenhum momento, tinha gente lá jurando de morte, né, os caras. Daí eu falei, não é por aí, né, se eu for até conversando, eu acho que vai. Cara, foi na quarta-feira, né, na quarta-feira, cheguei pros caras e falei, cara, pelo amor de Deus, cara, hoje é o último dia, o UFC só vai mandar passagem hoje, então, me ajuda aí, cara, me ajuda aí, se eu perder isso daí, cara, eu vou ter que começar do zero. Eu não ia ter outra chance com o UFC, né, cara, porque, o erro foi dos caras, então isso pro UFC é muito ruim pro UFC. Você me ligou? É só ligar pro ET, cara. O ET resolve esses problemas. Mas graças a Deus chegou lá, daí o cara falou assim, vou ver o que eu posso fazer. E isso era 8 horas, cara, da noite, cara. Nossa senhora. 8 horas da noite. Daí, era 7 horas da manhã eu já tava lá, e os caras conseguiram pegar, daí acharam daí. De última hora. O UFC... Mas isso aí na reta final da preparação prejudica, né? Daí cheguei lá na quinta-feira à noite, né? Cheguei lá na quinta-feira, daí já fui pro hospital tirar raio-x do braço, por causa da luta da casa, né? Contra o PP. E cheguei lá, foi perdendo peso, daí na sexta perdi peso, sábado lutei. Se tinha alguma coisa que pudesse atrapalhar, não sei. Eu acho que até poderia, né? Mas é que eu acho que não era o meu dia. Era o dia do Bedford também, um piá que sofreu muito, né? Teve uma cirurgia, ficou um ano parado. É aquilo. Eu acho que Deus abençoe a vida deles. E ir pra frente, Vina, já o UFC garantiu já mais uma luta pra você? Tem algum adversário já sendo estudado ou não? Tem sim, a gente tem uma proposta aí agora pra começar em maio aí, né? Bacana. Então a gente tá na mão dos meus empresários aí, né? O Léo e o Stefano aí. E estamos aí na caminhada, né? Eu tô meio parado um pouco, quase que eu tive uma fratura na face. Mas graças a Deus não teve que fazer cirurgia, já tá 100% já. Então estamos aí, esperando a oportunidade de subir lá e mostrar por que eu tô lá dentro. Legal, bacana. A gente vai pro intervalo e daqui a pouco a gente volta pro último bloco aqui com o nosso quadro preview, né? Pro Rica analisar, porque nesse final de semana tem mais UFC, tem o UFC On Fox e a gente vai trazer aí algumas das principais lutas, porque tem brasileiro também, inclusive, lutando nesse final de semana. Segura aí que a gente volta já em instantes com o Nocaute Transamérica. De volta com o Nocaute Transamérica pro nosso último bloco. Daqui a pouquinho tem o nosso sorteio, dá pra você participar ainda e concorrer a ingressos para o cinema e camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica. O Twitter é o @NocauteT e tem também a nossa fanpage, procura lá no Facebook por Nocaute Transamérica. Isso aí, vamos lá. Vamos preview, né? Vamos lá, vamos pro nosso quadro preview. Ricardo Campelo vai analisar, porque no final de semana tem o UFC On Fox 6 e é em Chicago, lá nos Estados Unidos, e o Rica vai trazer algumas das principais lutas do card preliminar e também do principal, porque afinal tem muitos brasileiros lutando nesse final de semana. Vamos lá. Preview. E aí, Ricardo, o que você analisa pra gente aí? Quais são as principais lutas? Vamos destacar o brasileiro, né? O Rafael Natal, que vem de uma derrota justamente pro Andrew Craig, que agora lutou com o Ronnie Martins, perdeu. E o Natal vai lutar contra o Sean Spencer, que é um lutador novo, tá estreando no UFC. Tem chance de mostrar aí que a chance pro Natal se recuperar, né? O sapo que na última luta não foi bem. O Ryan Bader, vem daquela derrota pro Lyoto Machida, vai lutar contra o Vladimir Matyuchenko. Essa é uma luta muito boa de dois, né, caras muito duros dessa categoria do meio pesado. Né, os dois passaram por momentos não muito bons, né? O Bader perdeu pro Lyoto, perdeu pro Tito Ortiz. O Matyuchenko foi nocauteado pelo Gustafsson, pelo John Jones. Mas são dois adversários muito duros, né? Quem ganhar dessa luta pode voltar aí a frequentar o top 10, né? O top 5.
Nos pesos penas é interessante o Hatsuhioki, que é um japonês que veio como muito badalado, né, considerado um dos principais da categoria, né, não se firmou no UFC ainda, vai lutar contra o Clay Guida, né, que está baixando dos pesos leves, né, fez lutas muito boas nos pesos leves, né, tá baixando agora e vai enfrentar de cara essa pedreira, esse japonês, uma luta que é bem interessante de assistir. No card principal, a luta do pesos penas também, o Eric Koch contra o Ricardo Lamas. O Eric Koch estava designado para disputar o cinturão contra o José Aldo, né, no UFC Rio, né. Aí o Koch se machucou, acabou entrando o Edgar, daí o Aldo se machucou, a luta não saiu, né, mas o Eric Koch tá cotado. Essa luta contra o Ricardo Lamas é uma luta muito boa para definir, quem sabe, o próximo, né, desafiante do cinturão depois do Frank Edgar. No peso leves tem a luta do Donald Cerrone contra o Anthony Pettis, né, uma outra grande luta, né, esses dois são dois adversários, né, dois lutadores duríssimos nessa categoria, e quem ganhar volta aí na trilha também de disputa de cinturão, né. A gente já sabe que o próximo desafiante é o Gilbert Melendez, que é o campeão do Strikeforce, né, que agora com o encerramento do Strikeforce ele já chega disputando cinturão, mas essa luta aqui também tem tudo para ser, né, a que decide o próximo desafiante depois do Melendez. A principal luta da noite, né, apesar de não ser o main event, é a luta do Rampage contra o Glover, né, isso tá muito claro, o UFC tá promovendo muito mais essa luta do que até a luta principal, e é aquela coisa, né, o Glover a gente sabe que ele é um lutador fenomenal, tá invicto desde 2005, fez 2 lutas só pelo UFC, mas atropelou os 2 adversários, né, que lutou. O Kyle Kingsbury, ele finalizou no primeiro round logo, e contra o Maldonado, né, ele deu uma surra no Maldonado, né, que ficou até feio, né, o Maldonado saiu muito machucado, e a gente sabe que é um lutador que o UFC considera muito, que quer colocar ele contra os tops, né, tanto que deu toda aquela polêmica que quiseram colocar ele já contra o Shogun, né. E essa luta contra o Rampage, né? O Rampage é a última luta dele no contrato, né? Já se sabe que ele não vai renovar, que ele quer sair do UFC, né? Já falou isso para Deus e o mundo, já fez de tudo para ser mandado embora, né? O UFC pediu para ele cumprir essa última luta do contrato, e eu acho que o Glover vai faturar mais essa, né? Acho que ele tá vindo numa sequência aí que o Rampage não vai conseguir segurar o Glover. E aí sim a gente vai ver o Glover, né, disputando aí contra os top 5 da categoria. A gente confia aí que ele nos próximos, né, talvez em 2014 já esteja disputando cinturão. E a luta principal é a disputa de cinturão dos pesos moscas, né? Do Demetrius Johnson, que ganhou o cinturão contra o Joseph Benavidez, contra o John Dodson, que veio de uma vitória contra o José Formiga, um nocaute, né? O Demetrius Johnson é muito duro, né? Ele acho que é o lutador mais rápido do UFC, mais ágil, né? Difícil achar ele no octógono. Ele trabalha muita velocidade, ele tem um boxe muito afiado e tem um wrestling bom também. O John Dodson também é um lutador muito rápido, né? Acho que não é tão eficiente quanto o Demetrius Johnson, mas ele tem um punch muito bom, né? Não é à toa que ele conseguiu nocautear o José Formiga. Então eu acredito que o Johnson leva vantagem, mas o John Dodson com essa mão mais pesadinha aí pode conseguir alguma coisa, pode complicar a vida do Johnson também. Maravilha, são as lutas principais então do final de semana do UFC on Fox, vai acontecer em Chicago, lá nos Estados Unidos, com brasileiros aí, o Glover Teixeira fazendo uma luta sensacional contra o Rampage Jackson, e certamente a grande luta aí do final de semana. Vamos finalizar? Vamos lá, estamos chegando no final do Nocaute Transamérica. Goit, obrigado pela presença mais uma vez aqui, cara. Previsão já de estreia no Bellator? Primeiramente, queria agradecer a toda a galera da Nocaute Transamérica. Então, provavelmente em julho ou agosto. Tá? E quero agradecer também a todos que me apoiam, minha equipe, Yamauchi Team, Best Defense, Veloso, Hotel Guaíra, Gráfica Everest, Rogério Alemão, Box Training, Quero Odontologia, a doutora Carol, Gustavo Borges, doutora Juliano e o Léo Oda. Muito obrigado. Valeu, Léo. Valeu. Vina, obrigado pela participação aqui, cara. Tua próxima luta, então, ficando aí entre maio e junho, provavelmente no UFC, né? Isso aí. Isso aí, galera. Obrigado por mais uma oportunidade de estar na presença dos senhores aí. Falar um pouco da nossa vida é importante, né, galera? E agradecer aí a minha equipe, a Checkmate, e o meu centro de treinamento, a minha casa, né, Vinícius Vino. Obrigado, galera. É isso aí. Quando precisar, estamos aí de novo. Valeu. Estamos abertos aqui também para recebê-los de novo aí. Valeu, Ricardo. Até mais, cara. Valeu, Porto. Hoje vou deixar um abraço pros colegas de imprensa, né? O Léo teve a oportunidade de conhecer. Pessoal, muita gente boa que
que sempre tá nos eventos lá com a gente, o Alexandre Matos do MMA Brasil, o Lucas do Império MMA, o Tom Munhoz do MMA Tube, né? Todo mundo, toda aquela galerinha ali que sempre é sempre um papo muito bom de bater, né? Com o pessoal que conhece de MMA e que tá também trabalhando no esporte. Valeu. O ganhador de hoje é o Cristiano Pereira, lá de Colombo, participou pelo Twitter, leva uma camiseta exclusiva do Nocaute Transamérica e um par de ingressos para qualquer filme em cartaz na Rede Cinemark. 2 dias úteis para passar aqui na rádio, a Mauri Lang Silvério, 81, no Pilar 5. Falou, Portinho. Valeu, ET. Até mais, hein? Agora aí, quero agradecer a todo mundo aí. Agradecer principalmente ao Léo. Tá. Tá? Aí, hein? Realizando um excelente trabalho aí. É, né? Se não fosse ele, esse programa já estaria ido pro breve. Isso mesmo. Obrigado, Léo. Você é o cara. Mora no meu coração. Valeu, gente. Obrigado. Amanhã tem mais Papo de Craque, 11 da manhã. A gente volta às 5:30 da tarde. Um abraço. Tchau. Mas a galera quer combate a Transamérica, só vence por nocaute. Nocaute Transamérica. Nocaute Transamérica. Nocaute. Você ouviu Nocaute Transamérica. 34 anos, é gaúcho de Porto Alegre, campeão mundial. O pessoal vai mandar resposta pro @nocaute. Tem um quadro que a gente vai ter no programa a partir de hoje. Não. Verdugo, rapaz. O Verdano e o Velasquez fazer a luta principal, fazer o Common Event outra vez. E aí quem ganhasse, meu. Eu acho que o que eu colocaria, por exemplo, nesse cara? Eu colocaria um Demian. O Chefdog lá tá entre os top 5, se não me engano, o número 4, né? Da categoria de peso pesado. Começando com o pé na porta já, né, com aquele. Isso.